Então, boa tarde a todos. Então, antes de qualquer coisa, né, a gente vale a pena sempre falar, né, porque quando a gente fala assim que somos trabalhadores da Agremiação Espírita Francisco de Paula, muitos companheiros confundem com a Congregação Espírita Francisco de Paula. Lá em 1939 era a mesma instituição, mas de lá para cá, né, teve um desmembramento e hoje em dia a gente tem até 3 instituições: a Associação Espírita Francisco de Paula, que fica na Senador Nabuco, lá em Vila Isabel, tem a congregação que fica na Rua Conselheiro Zenha, ali na antiga Rua da Mesbla, como o pessoal falava, e a Agremiação Espírita Francisco de Paula, que fica na Rua dos Araújos 28, é bem pertinho ali, né? É continuação, né? Quando passa na Conde Bonfim, troca o nome da rua, de Rua dos Araújos para Marquês de Valença. É aquela rua que tem o... né, vamos fazendo propaganda aqui, né? Fazer o quê, né? Aquela rua que o pessoal conhece como a Rua do Lamole, né? Tá, só para o pessoal se localizar e saber onde fica a agremiação. A gente vai trazer aqui na tarde de hoje esse capítulo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E quando a gente vai trazer um capítulo, né, é sempre muito difícil, né, porque é complicado a gente escolher uma parte, né, do Evangelho para tratar. Então, a gente tem que, logicamente, citar algumas coisas, e aí depois a gente elege um capítulo, né, um item específico para abordar esse item especificamente, de uma maneira um pouco mais profunda. Jesus, o tempo todo, né, dezenas de vezes, centenas de vezes dentro do Evangelho, ele repete para a gente o tempo todo a necessidade da gente se transformar por intermédio da lei do amor. A lei do amor é a lei fundamental, é a lei mais importante, é o mandamento mais importante da lei de Deus. Mas quando a gente vai aprender a lei do amor, nós temos uma enorme dificuldade, até mesmo em conceituar a questão do amor. A gente já experimentou, nós já fizemos isso assim em reuniões, em vários centros espíritas, em mais de um estado, só para vocês poderem ter noção, ou seja, não era uma coisa específica até nem da localidade, em tudo quanto é canto a gente já tentou fazer essa pergunta de o que é o amor. E as pessoas têm uma enorme dificuldade de definir. Eu me lembro até de uma companheira que, na hora de definir o amor, ela começou assim: o amor é uma coisa. Aí eu peguei e falei: não, então pode parar a definição, porque começa com coisa, né? Uma coisa fica difícil, né? O amor não é uma coisa, né? O amor é muito mais do que uma coisa. O amor é, na realidade, e Jesus apresenta dessa maneira para a gente, como uma coleção, como um elenco de virtudes. É o elenco de virtudes. Todas as nossas virtudes vão convergir na direção da lei do amor. Quando a gente aprende uma determinada virtude, a gente está aprendendo uma ótica, está aprendendo uma forma de amar. E a questão da misericórdia é justamente isso. Quando a gente vai trabalhar a misericórdia, né, qual não é a nossa surpresa, que, como em várias outras virtudes, você trabalha a misericórdia e, paralelamente, você sofre, porque a gente que trabalha a misericórdia, em geral, é incompreendido, em geral, é assim que a gente é tratado no dia a dia, né? Deixa de ser bobo, né? Não, mas a gente tem que perdoar, a gente tem que ser atencioso, a gente tem que ser indulgente, a gente tem que ter consideração com as pessoas que erram conosco. Não, deixa de ser bobo, né? Bateu, levou, toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. A tentativa constante da imposição da lei do homem, da lei da matéria, tentando, né, se sobrepor à lei espiritual que a gente tanto aprende, tanto está aqui para aprender. Então, quando a gente vai estudar bem-aventurados os que são misericordiosos, a primeira coisa para a gente pensar é a respeito justamente da palavra bem-aventurados. Precisamos ir na direção da origem, né, a origem da palavra, e a origem da palavra tem um professor chamado André Chouraqui, que era professor da Universidade da França, pro professor Celestino, né? Severino Celestino, né? Vocês já devem conhecer, já devem ter visto palestra dele, tem vários livros falando a respeito do assunto. E dentro dessa pesquisa daquele professor da Universidade da França, André Chouraqui, ele percebe, ele vai na origem da palavra, ele faz assim, ele vai andando para trás, né, para poder depois voltar na direção do português, no caso do francês, que era o caso dele, né? Então, a pessoa perceber
que o que Jesus não falava português, Jesus não falava francês, né? Jesus falava hebraico. Os ensinamentos de Jesus, né? Ele também falava aramaico. Claro, também falava aramaico, né? A Galileia, aquela parte norte, né, da Palestina, a parte ali de Nazaré, recebe uma grande influência do reino de Arã, onde é a Síria atualmente, né? E daí estava a palavra aramaico, né? Aramaico, né? Hebreu, hebraico, né? Então a gente vai com a formação da palavra, da linguagem, é dessa forma. Então eles tinham essa influência do aramaico, mas na hora de trazer os ensinos, ele usava a tradição. Ele não falava em aramaico. Na hora de trazer os ensinos, ele trazia os ensinos em hebraico. Então interessa para a gente perceber assim, que o que ele falou em hebraico passou para o grego, do grego passou para o latim, do latim passou para o francês, do francês passou para o português. Vocês imaginam o que acontece com determinados conteúdos quando faz esse tipo de percurso? Se a gente falando dentro de uma sala, falando português, vocês imaginem só uma coisa. Eu vou contar uma frase para vocês, né, estão gravando, eu nem me preocupo que esteja gravando, porque com toda certeza a frase que eu falar aqui, com toda certeza a pessoa que olhar a gravação, não interessando quando vai ver a gravação da palestra, ela vai traduzir de maneira diferente. Querem ver uma coisa? O Fluminense é o melhor time do Rio. Verdade, ó, legal, o Fluminense é o melhor time do Rio. Verdade. Ih, caramba, é hoje. O melhor time do Rio é o Fluminense. Todo mundo concorda? Não concorda. Então, como é que a frase funciona? A pessoa fala, o Fluminense é o melhor time do Rio. Quando chega lá no final da linha, tá? Na última pessoa, a pessoa já virou Flamengo, já virou Botafogo, já virou Vasco, já virou um monte de coisa. É assim que funciona. Jesus não usa a palavra bem-aventurado. Lá em hebraico, a palavra que ele usa é ashrei. Ashrei quer dizer avante, quer dizer siga adiante, não para. Entende? Você está com problema de saúde, está com problema de saúde? Não para, vai ao médico. Não deixa de investir. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Por que esforços que tem aqui no Evangelho ensinando para nós que somos os espíritas? Porque a pessoa, quando vai domar as más inclinações, ela tenta domar, apanha. Aí ela tenta domar, apanha. Aí ela tenta domar de novo, apanha de novo. Então ela tenta domar 500 vezes, apanha 500 vezes e ela não pode parar. Ela tem que insistir, ela tem que ir adiante, não importa qual seja a bem-aventurança. Todas as bem-aventuranças serão questões futuras de acordo com o nosso patamar evolutivo, de acordo com o nosso comportamento. Por isso que no início da mensagem, de maneira muito interessante, fala que não é para a pessoa imaginar que o bem-aventurado, o misericordioso, é aquele que vai ficar paradinho, né? Vai ter misericórdia paradinho, sem fazer nada, braço cruzado. Eu confio tanto em Deus. Que Deus é tão bom. Aí fica a pessoa assim na turma do é mesmo, sabe? É assim mesmo. Tudo é assim mesmo. Não, esse não é o bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que se mexe, é aquele que se move, é aquele que se esforça, é aquele que repete, é aquele que cai e levanta. Esse vai ser o bem-aventurado. Esse vai ser aquele que vai conseguir atingir o reino dos céus, como Jesus, o reino de Deus, como Jesus ensinava, o reino dos céus, como Jesus ensinava para a gente. O capítulo, bem-aventurados os que são misericordiosos, então, para nós, espíritas, já vamos começar a entender de um pouquinho de outra maneira. A gente já vai entender que ele está falando para a gente que serão bem-aventurados aqueles que se esforçam tremendamente, que repetem, que vão adiante, que caem e levantam em direção de sermos bem-aventurados, os misericordiosos. Quem são esses bem-aventurados? Várias vertentes. Perdoai para que Deus vos perdoe. Está o item 1 a 4. 5, 6, reconciliar-se com os adversários. O 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus.
9:10, o cisco e a trave no olho. Não julgueis, no 11:13, 11 a 13, não julgueis para não serdes julgados. 14:15, perdão das ofensas. 16 a 18, a indulgência. A indulgência eu coloquei com cor diferente. Daqui a pouco a gente vai entender por que eu coloquei com cor diferente. Que vai ser justamente estes itens de 16 a 18 que a gente vai estudar na tarde de hoje. Tá? E fecha o capítulo com itens 19 a 21, é permitido repreender os outros. Então, a gente vai, a Ariane vai avançar o slide, para a gente poder lembrar o lema da doutrina espírita. Né? Nós colocamos aqui várias significações, né, explicando para a gente o que é o lema, né, significa algo recebido, ganho como um presente, divisa, mote. Né? Os lemas, quando adaptados por países ou organizações da sociedade, condensam valores comuns que justificam uma ação comum. Uau! Valores comuns que justificam uma ação comum. Qual é o lema da doutrina espírita? Alguém lembra? Qual é o lema da doutrina espírita? Alguém lembra o lema da doutrina espírita? Qual é a frase que Kardec colocou para a gente como sendo a frase que a gente tem que usar no nosso dia a dia, que tem que estar assim, correndo, né? Tem que estar assim, tem que correr na veia. Fora da caridade não há salvação, tá? Então, se a gente pensa em caridade, obrigatoriamente, a gente vai lá dentro da doutrina espírita, lá na questão, né, 866, vai dizer para a gente assim, né, como é que a gente entendia, né, qual é que é o entendimento da palavra caridade, de acordo com o que Jesus ensinava para a gente. Aí, para nós espíritos, o pessoal já fala logo assim, é o BIP. Lembram disso, do BIP? Por que BIP? Porque tem a benevolência, a indulgência e o perdão. Por isso que eu escolhi a indulgência, porque a indulgência faz parte do lema da doutrina espírita. O que é a benevolência? A benevolência, a gente também vai lá na origem da palavra e aprende que a benevolência, né, a gente separa a palavra benevolência no meio assim, né, benevolência. Aí você pega benevolência e aí você vai para no latim, vai saber que bene é bem e volência é volente, é vontade. Então, a benevolência é a gente ter uma vontade enorme dentro da gente de fazer o bem para todas as coisas que a gente veja no nosso dia a dia. Caiu no chão um papel, caiu no chão uma caneta, caiu no chão uma coisa de outra pessoa, não interessa se é homem, mulher, idoso, se é jovem, se é criança, não interessa. Vamos na direção da pessoa e vamos auxiliar a pessoa, entende? Para a gente poder desmontar, isso é fundamental, a gente desmontar esses achismos que a gente tem dentro da nossa sociedade. Às vezes, outro dia eu entrei dentro do metrô, aí eu fiquei olhando assim, a gente fica observando as pessoas, né? Não com um olhar crítico, mas porque quando você observa o que está acontecendo à nossa volta, você acaba vendo como é que os nossos irmãos, como as pessoas estão agindo hoje em dia. Então, eu olhei assim dentro do metrô, aí percebi uma coisa extraordinária. Todos os lugares que estavam lá, né? O pessoal que anda aqui no Rio de Janeiro sabe muito bem isso, né? Os bancos de cor laranja são destinados às pessoas de idades. Aí eles falam lá qual é a situação, né? Para os necessitados, deficientes, etc, etc. E aí eu percebi que todos os lugares realmente estavam ocupados por pessoas que necessitavam de ajuda. Só que eu percebi também que os demais lugares não estavam ocupados por pessoas que necessitavam de ajuda. Muitos jovens, muitas pessoas que estavam em perfeita condição de saúde, por estarem sentados em bancos de cor azul, simplesmente não levantavam para dar lugar ao outro. E, na realidade, é isso. Isso é benevolência. Isso é a gente ter boa vontade com relação ao próximo. É você olhar para o próximo e pensar assim, ele está em condições mais difíceis do que eu. Não custa nada. Não custa absolutamente nada a gente ter essa boa vontade de virar para a pessoa e falar assim, vem cá, senta aqui você. Entende? Não quer falar, às vezes, porque isso às vezes fica constrangedor,
Faz assim, quando a pessoa ficar virando o olho, quando ela estiver chegando no seu lugar, assim com o olhar, né? Porque às vezes a pessoa fica procurando lugar, né? Vocês estão entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. A pessoa está andando assim com o olhar, quando ela chegar no lugar teu, aí você faz o seguinte, se levanta. Não fala nada com ela, se levanta, tá? E deixa ela sentar. Deixa a outra pessoa sentar. Não interessa, pode ser um jovem, 15 anos, com 20 quilos de mochila nas costas. Deixa ele sentar. Entende? Desde que a sua avaliação seja uma avaliação que a pessoa esteja em piores ou necessitando mais do que você. Essa é a boa vontade. Me lembro outro dia, dentro de um eu estava num banco, né, o pessoal está me vendo assim, né, estavam conversando agora há pouco, né, aí naquela época eu era atleta na época, né, jogava vôlei, né, então eu vou dizer uma coisa para você, agora eu não sou forte não, mas antes eu era forte pra caramba, tá? Eu era muito forte, eu jogava, batia ponta, então eu cortava a bola acima da antena, só para vocês terem uma ideia, tá? Acima de 3,15 metros, 3,20 metros. Hoje em dia o pessoal bate a bola a 3,60, então para hoje não tem sentido, mas para aquela época tinha sentido, né? Há 30 anos, 40 anos tinha sentido. E só para vocês poderem ter noção, naquela época tinha começado aquela regra, aquela lei, né, das pessoas darem lugar, né, para pessoas idosas dentro do banco, lembram disso? Quem tem mais de 60 anos pode, né, tem a fila do idoso, é assim que o pessoal fala, né? Aí chegou um companheiro, devia ter uns 60 e poucos anos, mas era um senhor, né, 1,70 m mais ou menos, mais baixo do que eu, mas um cara forte, mas forte pra caramba, e a camiseta dele dizendo assim, Brazilian Jiu-Jitsu. Aí ele entrou no banco assim, todo, sabe aquele cara todo duro, todo, né? E aí ele entra dentro do banco assim, fala assim, onde é que é a fila do idoso? Né? Eu já era meio atrevido, eu virei para ele e falei assim, a fila do idoso, meu senhor, é atrás de mim aqui, ó. Ele olhou para mim, mas eu sou idoso. Eu falei, não, o senhor não é idoso, não. O senhor é muito mais forte do que todas as pessoas dentro do banco. Entra aqui atrás e espera a sua vez para ser atendido. Aí ele regalou um olhão assim, desse tamanho, e ficou pensando assim, cara, deve ser, né, ou é doido, né, ou qualquer outra coisa. Mas não. É que às vezes a gente pega e a gente extrapola essa boa vontade, né? A gente fica olhando assim, como que um cara desse vai para a fila do idoso? Né? Ele está muito mais disposto, muito mais bem preparado do que todo mundo. Então, são formas que a gente tem que, pouco a pouco, começar a educar a nossa visão para o dia a dia. Benevolência para com todos. Perdão das ofensas, vamos para baixo do BIP, perdão das ofensas. Um alô muito rápido no perdão das ofensas. É muito difícil perdoar, claro que é muito difícil perdoar. Né? Ainda mais para nós, doutrina espírita, então nem se fala. A pessoa aprende a lei da reencarnação. Gente, a lei da reencarnação é uma das coisas mais lindas que existem. A pessoa rapidamente aprende a usar a lei da reencarnação. Ela chega e já fala assim, o quê? Perdoar fulano? Nem que a vaca tussa, só quando eu reencarnar. Né? Não é assim que a pessoa fala? A gente cansa de ouvir isso. Não é isso que Jesus ensina para a gente. Jesus ensina para a gente perdoar enquanto estiver a caminho. Não deixa para outra encarnação, não. Perdoa o mais rapidamente possível. É isso que a gente precisa aprender. E, finalmente, a indulgência para a imperfeição dos outros. O que é indulgência? Da mesma maneira, vou chegar aqui atrás, né, que está filmando, vai ficar legal para a gente mostrar. Esse in aqui, justamente é aqui que a gente faz a separação. Indulgência. In quer dizer para dentro. Indulgência quer dizer dulgentia, né, em latim, né, dulcere, e vai na direção de docilidade. Então, a indulgência é a gente ter uma docilidade interior. É aquela docilidade que faz parte do âmago da pessoa, lá do interior, daquele interior mais profundo da pessoa. É a pessoa ter docilidade no procedimento em todas as circunstâncias de sua vida. É isso que é indulgência. Não é fácil ter indulgência. Não é fácil. Porque, geralmente, quando a gente vê a imperfeição dos outros, normalmente a gente vai na direção dos outros e a gente tem, muitas das vezes, a gente é muito duro
com as imperfeições das outras pessoas. E por isso, então, que é a recomendação para a gente investir pesadamente dentro dessa docilidade interior, para a gente se melhorar no transcorrer das nossas existências. E aí Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lembrando o Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ele diz para a gente: bem-aventurados que são misericórdia, porque obterão misericórdia. Ou seja, nós precisamos distribuir, servindo sempre, sem jamais cogitar de merecimentos ou prêmios. Distribuir, servindo sempre. Alguém já parou para pensar o que significa a palavra sempre? Vocês já pararam para pensar o que é sempre? Sempre significa sim, 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 o tempo todo. Isso é sempre. Nós não estamos acostumados com o sempre. A gente está acostumado... Sabe como é que a gente faz? Como é que a gente é assim? Como é que é a nossa docilidade normalmente falando? Tá? A pessoa fala assim: não, fulano eu não conheço, então não preciso ser tão dócil assim. Beltrano? Não, Beltrano também não conheço, então também não preciso ser tão dócil assim. Ah, fulana? Nossa, fulano é da minha família. Ah, professor da minha família, eu tenho que ser dócil. Então, reparem só, a ponto que a gente tem um ditado popular, que vocês vão lembrar, né? Que o ditado popular fala alguma coisa tipo assim: pirão, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Caramba, gente, brincadeira um negócio desse, né? É assim que a gente é indulgente. A gente tem uma cota de indulgência, aí a gente elege que a cota de indulgência vai ser para aqueles que a gente coloca embaixo do nosso patamarzinho, da nossa família, do nosso grupo de amigos, né? Ah, mas eu sou tricolor. Agora são tricolores, é Fluminense. Ah, que legal, então vamos ter indulgência para ela. Ah, eu sou Flamengo. Não, Flamengo não tem indulgência com flamenguista, não. Tá? Então, pergunta: será que é assim que está ensinado para a gente? Será que é isso que ele falou para a gente? Não, não foi isso que ele falou para a gente. Ele está dizendo para a gente servir, distribuir servindo sempre. Sempre, sempre significa, não interessa se é Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, não interessa se é homem, se é mulher, não interessa se é fraco, se é forte, não interessa se está com saúde, se está doente, não interessa se é rico, se é pobre, não interessa nada, não interessa nada. Na realidade, a gente tem que ter essa boa vontade, a gente tem que ter essa docilidade no trato, até com as coisas. Até com as coisas. Tem que ter docilidade com as árvores, tem que ter docilidade com as plantas, tem que ter docilidade com os animais. Você tem que ter... A docilidade com os animais é uma coisa que às vezes a gente não percebe isso, tá? Às vezes não percebe isso. Mas para quem tem experiência, nós aqui no Rio, infelizmente, essa nossa vida de cimento que a gente vive aqui no Rio, a gente perde oportunidades que a gente não tem noção. Essa que é a grande realidade. Vou contar uma coisa para vocês. Eu estava uma vez lá no interior do Espírito Santo, e uma coisa que, logicamente, vocês não sabem, né? O pessoal que é meu amigo no Facebook vê que eu vou pescar, eu saio para pescar, né? Aí eu saio para pescar, fico pescando, né? Pego peixe, não sei o quê. Aí filma, né? O pessoal fala que eu vou na feira, né? Que eu vou na peixaria, pego o peixe, boto na linha, dá um trabalho danado. Mas não, eu pesco mesmo de verdade. E aí, quando a gente sai para pescar, a gente acaba conhecendo muito a natureza, né? A gente começa a conhecer o céu, começa a conhecer nuvem, vento. Aí você está lá fora, você fala assim: ih, vai chover daqui a 2 horas. Por que vai chover, Eduardo? Porque o vento está assim, as nuvens estão assim, não sei o que está assim. A gente começa a entender como o negócio funciona, né? Aí eu estou lá no interior do Espírito Santo, olhei, vento, nuvem, não sei o quê. Aí eu virei assim para o matuto que estava do meu lado, aí falei para ele assim: vai chover. Aí ele falou assim: não vai não. Aí eu falei: vai sim. Ele falou: não vai não. Aí eu falei: como não vai? A nuvem, a chuva, o vento, não sei o quê. Ele falou assim: pois é, mas as formigas continuam andando aqui no meu lado. Se elas estão andando no meu lado é porque elas não estão com medo de nada, não vai chover não.
O passarinho não sei o que não está cantando, os pássaros estão voando da mesma maneira. Então, o que acontece? A pessoa, ela tem docilidade com a natureza responde para ela, dando informações que a gente que está acostumado à vida na cidade não tem a menor noção desse tipo de coisa. Então, a gente vê companheiros, que a gente cansa de ver isso, é só entrar na internet e olhar. Hoje em dia, o YouTube tem um monte de vídeos aí que mostram isso. É companheiro lidando com animais, né, ditos selvagens, são companheiros lidando com passarinhos. Outro dia tinha um companheiro que pegava o passarinho, botava a mão assim, né? Aí ele abria a torneira, fazia a mão assim, o passarinho pousava na mão dele, ele botava embaixo da torneira para o passarinho tomar banho. Ou seja, é um nível de docilidade que nós estamos longe, a maior parte de nós estamos longe de alcançar esse nível de docilidade. E é isso que a gente precisa fazer sempre, em todos os aspectos. Lá em Colossenses, né, carta de Paulo aos Colossenses, ele diz assim: vós, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia. Olha que coisa espetacular, distribuir bênçãos abundantemente sobre todos, indistintamente, incondicionalmente, ilimitadamente, amorosamente. Vou te contar uma coisa. A gente recebeu essa semana um vídeo lá acho que foi um WhatsApp que eu recebi esse vídeo. O companheiro estava dando uma palestra e ele deu uma ideia assim muito interessante sobre essa questão, né, que é uma coisa que a gente até recomenda para as pessoas, né? Não sei se já fizeram isso, né? Sabe aqueles borrifadores? Sabe aquele negocinho que a gente faz assim para borrifar? Né? Tem gente que pega álcool, coloca um pouquinho de álcool dentro e coloca umas essências, né? Isso tudo vende aí em mercado, vende tudo quanto é canto. Tem umas essências assim líquidas, tem o álcool, aí você bota o álcool, a essência dentro do borrifador, aí você está dentro de casa, faz assim, ó, tss, 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 né? E aí aquilo passa a ter o aroma da essência que você acabou de lançar. O que ele está falando para a gente? É como se você tivesse um borrifador de docilidade. Tá? É como se você pegasse e colocasse dentro daquele borrifador, né? Aí no caso não precisa botar álcool, não precisa botar nada. Você tem que só imaginar esse borrifador espiritual, e a gente precisa fazer assim, ficar assim o tempo todo, borrifando ao nosso entorno esse aroma, esse que, como o André Luiz chama, né, o hálito mental, né? A gente poder passar para as pessoas. Vocês imaginem quando a gente conseguir chegar a fazer isso. Aí sim a gente vai começar a entender o que é o tal do bem-aventurado. Tá? Porque a gente vai chegar, você imagina, você faz assim, fica andando e tudo quanto é canto, você vai borrifando assim. Eu sou uma pessoa dócil, eu sou uma pessoa agradável de lidar, eu vou chegar para as pessoas e sempre olhar para as pessoas sorrindo, eu vou sempre cumprimentar as pessoas. A pessoa vai fazer uma coisa errada e eu vou lá e vou deixar para lá, vou tolerar, vou ficar numa boa com a pessoa. Eu vou trabalhar com a pessoa dessa forma como ele colocou aqui embaixo, distribuir bênçãos abundantemente, indistintamente, incondicionalmente, ilimitadamente, amorosamente. É isso que a gente vai fazer. Passar a borrifar no nosso entorno esse modo de operação de ser uma pessoa extremamente dócil, independente das coisas que estão ao nosso canto, ao nosso lado. Ele fala ali em determinado momento, imperfeições alheias. A gente tem que ser indulgente com as imperfeições alheias. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho um filho, meu filho do meio não, é o mais novo. Que filho do meio? É o mais novo. Meu filho do mais novo, ele, durante quase 20 anos, talvez até um pouquinho mais, eu não conseguia compreender meu filho. Só fui começar a compreender meu filho há pouco tempo. Sabe como é que ele fazia? De manhã, a gente acorda muito cedo lá em casa, aí quando ele chegava na cozinha, né, que a gente estava tomando café, ele chegava e fazia assim, ó. E ia lá para dentro, né? Aí ia lá, ia cuidar da vida dele. Aí depois passava 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu virava para ele e falava assim, filho, você não vai dar bom dia para o papai, não? Aí ele falava assim, ué, mas eu te dei bom dia. Eu falei, hã?
Olha, isso é uma coisa que passou na minha cabeça durante anos, 10, 20 anos, talvez até mais. Aí um belo dia, agora é que eu estou entendendo. Precisou ter essa docilidade minha com a imperfeição dele. Por que a imperfeição dele? Porque ele tem dificuldade de falar. Tem gente que é assim. Tem gente que acorda, não consegue falar um ai. Fica calado, fechado, não consegue falar. É assim? Você é assim? Pois é, eu fui entender como é que ele fazia. Aí eu falei, caramba, que coisa. Tem que ser em slow motion, né? Tem que ser uma coisa bem devagarzinho. Ele chega e fala, olha o que ele estava fazendo. Bom dia, papai. Como você está? Tudo bem? É uma enorme satisfação em acordar tão cedo e encontrá-lo neste momento tomando café da manhã. Que o senhor tenha um excelente dia, que todos nós tenhamos um ótimo momento de muita paz e muita harmonia. Sei lá o que ele falava, né? Enquanto ele estava passando a mão assim, vinha todo esse cumprimento. Tem que ter essa docilidade. Tem que ter a docilidade, porque quando você tem a docilidade, aí o que você faz? O cara passou por você, aí você, oi filho, que bom você estar aqui. Né? Mudou a maneira, tá? Não é só um cara dando um encontrão em você. Você já faz a leitura de que ele está trazendo para você uma enorme quantidade de conteúdos. Fala. Precisamos borrifar esse sentimento de docilidade. É isso, claro, é exatamente isso. A gente não está acostumado. A gente não está acostumado a ser dócil no dia a dia. A docilidade precisa acontecer indistintamente. Olha o que Paulo de Tarso usa uma palavra, né? Revestivos de entranhas de misericórdia. O negócio tem que estar lá no fundo da pessoa, tem que ser o modo automático da pessoa. Tem que ser automático. Não pode mais nem sequer ser uma coisa assim, eu preciso ser indulgente, eu preciso ser misericordioso, eu preciso ser amoroso. Não, é uma coisa que já vai fazer parte da vida da pessoa. É isso que a gente precisa fazer. Faz parte do nosso hálito mental. Quando a gente chegar nesse patamar, eu estava vendo outro dia na CBN, é chato esse negócio de gravação, porque gravação eu vou falando dos lugares, estou fazendo propaganda para um monte de trem aí, tá? Fazer o quê, né? Tá? Mas vamos em frente. Eu estava ouvindo na CBN uma reportagem, era um neurocientista. E esse neurocientista estava explicando uma situação que muitas mães já devem ter presenciado, muitos de nós já devemos ter presenciado, né? Todo mundo que já deve ter visto isso. Né? Às vezes a mãe vai buscar o filho na escola, aí o filho olha para a mãe e começa a chorar, aí dá aquela insegurança na mãe, aí às vezes a mãe fala assim, caramba, ele não gosta de mim, será que ele não gosta de mim? Será que ele quer ficar na escola? Claro, às vezes eles querem ficar na escola sim, tudo bem, mas muitas das vezes, esse companheiro explicava, né, que é uma coisa que acontece inclusive com pessoas adultas. Não sei se aconteceu isso com vocês, alguém viaja, e aí depois, quando a pessoa volta da viagem, 3, 4, 5, 6 meses depois, quando ela volta da viagem, na hora que ela olha você, ela começa a chorar. Aí você fica assim, caramba, está chorando por quê? Por que a pessoa está chorando? Ela está me vendo, está chorando. Por que ela está chorando? Ele explica, ele diz assim, a pessoa acumula no decorrer do tempo, aquela criança acumula no decorrer do dia várias micro-ofensas, várias micro-insatisfações. Não, então a pessoa vai acumulando insatisfação, 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 frustração, frustração, problema, aborrecimento, bullying, frustração, aborrecimento, né? Não é atendido nas suas vontades, problemas, frustrações. Aí ela fica assim o tempo todo, o dia inteiro assim na escola. Quando ela encontra a pessoa que ela ama, na hora que ela olha para a pessoa que ela ama, ela tem aquele furor de emoção, vem assim à tona, e aí a pessoa começa a chorar. Ela está chorando porque ela está desabafando em relação a todas aquelas frustrações que ela teve durante o dia. Aquela pessoa que olha para a gente, quando reencontra a gente, chora e desaba chorando, muitas das vezes é porque ela sofreu tanto à distância, ela estava com tanta vontade de ter alguém para poder sentar, conversar, desabafar, bater papo, etc. e tal, e aí você
precisa ter. Quando você tem esse coração da indulgência, é muito natural que as pessoas nos agridam. Muito natural. Por quê? Porque elas estão agredindo a gente, porque na realidade elas estão identificando na gente pessoas que somos capazes de auxiliá-las no seu sofrimento. Então, na realidade, é como se a pessoa estivesse virando para a gente e dizendo assim: eu tenho várias pessoas para pedir socorro, mas eu vou pedir socorro para uma determinada pessoa. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo, se eu estou conseguindo ser claro no que eu estou dizendo. Nós temos várias pessoas para pedir ajuda, mas a gente vai pedir ajuda justamente para aquela pessoa que conseguiu borrifar a docilidade, porque ela se identifica como sendo capaz de distribuir bênçãos abundantemente sobre todos, indistintamente, incondicionalmente, ilimitadamente, amorosamente. É isso que a pessoa... Na hora que a gente está identificado dessa forma, a gente não vai ser procurado pelas pessoas que estão super bem. Muitas das vezes a gente vai ser procurado, se não todas as vezes, seremos procurados justamente por aqueles que não estão bem. É justamente o oposto. Porque Jesus ensinou para a gente, os sãos não precisam de médicos. Na hora que a gente começar a borrifar, na hora que a gente começa a agir no bem, na hora que a gente começar a aprender que a gente está amando, nós, obrigatoriamente, vamos, como Jesus ensinou para a gente, né? Ter que aprender também, paralelamente, a carregar a nossa cruz. É isso que a gente vai ter que aprender a fazer. Aí ele chega para a gente lá no Evangelho e diz para a gente, José, espírito protetor em Bordeaux, 1863. Espíritas, uau! Com quem ele está falando? Com aqueles que se identificam como espíritas. Aqueles que, como estão dentro, naquela hora que você falou aqui na prece, né? Aqueles que já estão conseguindo perceber, que já estão se preocupando com a sua transformação moral, aqueles que já estão se preocupando em domar as suas más inclinações. É com ele que ele está falando, com ele está falando. Queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem, uau, todo homem. Aí as mulheres falam, ai, graças a Deus são só os homens. Não vem com essa não, que será não, ninguém vai sair por essa hoje não. Somos todos nós. Todos nós devemos alimentar para com nossos irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Indulgência anda junto com tolerância. Tolerância anda junto com indulgência. Indulgência exprime entendimento, e entendimento quer dizer simpatia fraterna. Vou contar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de etimologia. Eu adoro etimologia. A etimologia, a palavra, quando ela é criada lá no início, ela explica para a gente a maneira que a gente tem que funcionar, a maneira que a gente tem que trabalhar. Quando a gente ouve a palavra tolerância, a gente não entende o que significa tolerância. A gente não entende o que significa tolerância. Tolerância é você ir na direção da pessoa que está precisando de tolerância. Tolerância não é isso. A pessoa te ofende, você pega... Eu sou tolerante. Tem gente que acha que é isso. Isso daí não é tolerância, não. O nome disso é omissão. Tá? O nome disso é omissão. Se alguém chega para você, tá? Porque qualquer agressão... Alguém já viu uma pessoa se afogando? Já tiveram esse desprazer? Tá? Eu já tive o prazer de não apenas de ver, como salvar várias pessoas se afogando. Não sou salva-vidas não, tá? Mas né, justamente naquela praia lá no Espírito Santo, que é uma praia muito deserta, às vezes a pessoa se afoga. Antigamente não tinha salva-vida. Então, se a pessoa ia se afogar, era a gente que tinha que ir lá tirar o cara. E tirei realmente vários caras. Todas as vezes, invariavelmente, nenhuma pessoa, quando está se afogando, vira e diz assim, prezada companheira de óculos, que está com a mão no queixo aqui nesse momento, haveria a possibilidade de procurar uma boia e uma corda para lançar a boia amarrada à corda para poder me salvar? Ninguém fala assim, não. O cara fala palavrão, o cara te xinga, se você chegar perto dele, o cara agarra teu cabelo e te bota no fundo d'água. É assim que funciona. Então, a pessoa, quando ela está mal, ela não fica, como o próprio nome diz, né, ela está mal, ela não fica bem. Então, ela não consegue falar coisas com coisa, ela te agride, ela é grosseira.
Então, tolerar não quer dizer a pessoa simplesmente chegar e fazer assim. Eu sou muito tolerante. Por isso que ele fala que muito poucos conseguem. Porque normalmente a pessoa pega, é assim que a gente procede. Fulano falou um palavrão para mim e me xingou. Então já sei, fecha o ouvido. Né? Tem uns que falam assim, outro dia eu ouvi uma ótima. A gente recebe cada uma pela internet que dá vontade de chorar. Tinha uma que dizia assim, se o cara te oferecer uma bandeja cheia de lixo, aí você precisa ir na direção dele, enche a bandeja de flores e ofereça a bandeja de flores, porque cada um dá o que tem. Gente, se alguém te der uma bandeja de lixo, e se você pegar uma bandeja de flor e for na direção daquela pessoa, eu quero te dizer que você está sendo tão grosseiro quanto ele. Você não está sendo indulgente. Indulgência não é isso, docilidade não é isso. Docilidade não é dar lição de moral. Docilidade não é você julgar o teu semelhante. Docilidade não é você tratar mal aquela outra pessoa. Docilidade, e essa tolerância principalmente, ela quer dizer para a gente, dizer assim, você precisa ir na direção daquela pessoa. Tem que ir na direção da pessoa. Tolerar significa se abaixar. Significa se abaixar para ir na direção da pessoa e cuidar de tudo que ela necessitar. É essa que é a grande questão. Dizem alguns estudiosos que tolerar vem, por incrível que pareça, vem de uma outra palavra chamada descender, que significa se abaixar. Mas se abaixar com o D na frente, que é em direção a fora, é se abaixar em direção ao próximo. E aí, quando você vai na origem da palavra descender, você descobre que descender provém de ascender. Também é para fora, ascender para fora, é elevar-se para fora. Olha que coisa incrível. Na própria origem da palavra tolerare, vem o ensinamento do Cristo dizendo para a gente que todas as vezes que nós nos abaixamos em relação ao próximo, nós seremos elevados. A própria palavra diz, aí a gente está cumprindo com o que se espera de cada um de nós. É isso. Por isso que ele diz que são poucos que conseguem. Por isso que ele diz que somos poucos. Porque a gente está acostumado ao contrário. A gente está acostumado ao bateu, levou, como a gente já falou agora há pouco. O cara me ofendeu, então ele que exploda. Ele que exploda. Isso é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Quem disse que eu tenho que cuidar da vida dele? Às vezes, dentro da família, outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre família, lembrei de uma expressão, às vezes o filho chega para a mãe e fala assim, eu não pedi para nascer nessa família. Aí a mãe, de maneira muito dócil, né? Olha a docilidade, hein? Pois saiba você que eu que não pedi para ser sua mãe. E os dois não sabem que os dois pediram para ser filho e mãe. Ou seja, para com isso. Vamos jogar a doutrina espírita em cima, tá? Quem tem dúvida a respeito disso, dá uma olhadinha lá, né? Questões 258, 259, planejamento da reencarnação, que a gente vai planejar as nossas existências, tá? Vamos? Agora até o data show que está tremendo? Olha lá, olha a docilidade acontecendo na nossa vida aí. Docilidade pode às vezes aparecer por intermédio do lixo. Todo mundo que mora em prédio sabe o que isso significa. Às vezes a pessoa vai lá, varre a frente do prédio e coloca tudo num cantinho, na beira da rua, bem assim na beira da calçada, de maneira que a chuva vem e leva tudo de uma tacada só. E a pessoa não consegue perceber que isso não é ser dócil. Docilidade em determinado momento é você poder entender que você tem... Varreu, recolhe. Não deixa ali na calçada, não. Mas quem varreu foi o Zé. Então faz o seguinte, recolhe. Mas eu estou varrendo a minha frente da casa e o vizinho não varreu a dele. O lixo que está na casa dele vai prejudicar você também. Então, se você tem possibilidade, não vai cair o braço, você tem possibilidade, tem tempo, vai lá e recolhe. Não deixa. Porque o que você não faz, depois acaba explodindo na nossa própria cabeça.
Nós é que precisamos entender isso. Ah, mas não fomos nós que jogamos lixo na praia. É verdade, nós não jogamos lixo na praia. Se tiver lixo na praia, por favor, recolhe. Ah, mas é muito lixo que tem na praia. Recolhe o que está dentro da tua possibilidade. Ah, mas eu estou muito apertado o tempo. Então, não recolhe. É isso que a pessoa tem que entender, que isso não é uma obrigação, não é uma coisa assim, tem que fazer. Não é assim. É uma coisa de sentimento, é uma coisa de borrifar. É uma coisa da pessoa olhar uma árvore que está caída, né, e botar a árvore em pé para não atrapalhar o caminho de uma outra pessoa. Às vezes a gente não consegue pensar isso. A pessoa às vezes fala assim, mas quem que vai tropeçar numa árvore que está caída? Por exemplo, todas as pessoas que não enxergam. Compreendem? Então, é fundamental a gente exercer dentro do nosso coração docilidade com relação aos nossos semelhantes. Tem um filme novinho, filme muito novo, tá? Foi Oscar de 1975. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar de um filme chamado Dersu Uzala. Já ouviram esse filme? Alguém já ouviu? Alguém lembra desse filme? Todo mundo jovem aqui no ambiente, né? Aqui, Dersu Uzala tem uma cena, depois procurem esse filme na internet, vale a pena, tá? A companheira lá está rindo, Dersu, olha só, Dersu Uzala, vale a pena, tá? Tem uma cena no filme, sem querer fazer spoiler, né? Tem uma cena no filme que o companheiro Dersu, ele pega, faz assim, olha o que ele faz, ele vai sair, ele está na Sibéria, tá? Aí ele vai sair, né, do acampamento. Na hora que ele vai sair do acampamento, ele chega para o oficial e fala assim, eu preciso com urgência de fósforo, arroz e ele pede mais uma outra coisa que eu não me lembro o que é, tá? Mas aí o cara fala assim, mas Dersu, nós estamos saindo do acampamento, para que você precisa disso? Aí ele fala assim, eu vou deixar fósforo, arroz, sal, não sei o quê. Ele deixa um elenco de comida e elenco de situações, de maneira que quem chegar... Olhem, gente, estou falando da Sibéria, tá? Não estou falando daqui do Rio, não, tá? Estou falando da Sibéria. Uma pessoa que chegar necessitando de ajuda, ela vai poder ser ajudada. Ou seja, o camarada está sendo dócil com uma pessoa que pode simplesmente nunca existir. Um dia nós vamos conseguir sermos dóceis nesse patamar. A gente vai ficar borrifando, mas não tem ninguém perto de você, não importa, eu estou borrifando. Mesmo porque, né, para nós espíritas, o filme não é espírita, mas para nós espíritas, à medida que a gente borrifa, né, a docilidade, imaginem quem são os espíritos que vão começar a fazer parte da nossa companhia espiritual. Então, borrifar docilidade é uma coisa também até em nosso benefício. É isso que a gente tem que entender, benefício imediato. É só no lixo? Não, não é só no lixo, não. Não é só no lixo, não. Eu peguei essa cena aí assim, vocês estão vendo onde é, Jardim Botânico. O companheiro ali do ônibus está resolvendo a vida dele, né? Ele tem condição de passar na enchente. Pergunta, e a onda que vai na direção do pedestre? E a onda que vai na direção do outro carro? Então, a gente tem que parar para pensar nisso também. Isso também é docilidade no nosso procedimento. Não é só receber, não é só resolver o seu próprio problema. É fundamental que a gente consiga perceber em determinados momentos quando que a gente fazendo alguma coisa está prejudicando a outra pessoa. Quando a gente está, por exemplo, querendo ser gentil e, na realidade, não está sendo gentil. Me lembro de ter ido num centro uma vez, né? Quem que estava conversando comigo agora há pouco aqui, lembra o negócio que eu estava conversando? Mas teve outra também, melhor ainda. Né? Eu vou contar um outro caso agora para vocês, estava contando um caso aqui para as companheiras, mas o caso foi uma coisa assim muito interessante. Eu entrei dentro do centro, a dirigente olhou para mim carinhosamente e diz assim, nossa, Eduardo, como você está gordo. Carinhosa, ela estava sendo carinhosa, né? Aí eu peguei e olhei para ela, né? Eu tinha, repara, quando você vai dar palestra sobre indulgência para as imperfeições alheias. O fato dela me soltar esta bomba não me dá o direito de ser agressivo com ela.
tá? É isso que eu tenho que entender, Mas na hora que ela fez isso, eu fechei a cara com aquela... Sabe aquela cara tipo simpático, sabe? Eu olhei assim para ela. Aí ela olhou para mim e falou assim, vai dizer que melindrou? Tá? Aí eu dei a palestra pacientemente. Quando terminou a palestra, eu fui lá pedir desculpa para ela. Eu fiz a minha parte, tá? Eu fiz a minha parte. Porque o fato dela, repito, o fato de uma pessoa nos agredir não nos dá o direito de agredir a pessoa. Ela me agride, o problema é dela. Eu agrido ela, o problema é meu. Então, eu não devo agredir a pessoa porque ela me agrediu. O nome disso é vingança, o nome disso é bateu, levou, tomar lá da cá, olho por olho, dente por dente. Se eu estou querendo aprender a indulgência, eu não posso devolver. Então, eu fui pedir desculpa. Eu queria pedir desculpa por ter sido grosseiro contigo. Pergunta, ela me pediu desculpa? Não. Tá? Mas isso também não é problema meu. Eu não tenho que ficar preocupado com isso. É isso que é o importante a gente perceber. Tá? Estou contando aqui para vocês abertamente, porque depois disso já conversei com ela. Em outro momento já conversei abertamente com ela sobre essa situação. Então a gente precisa entender essa moda, né? Às vezes você está querendo agradar a pessoa, só que você não está agradando a pessoa. Faz o seguinte, não fala nada sobre o aspecto físico de outra pessoa. Tá? Não fala. Por quê? Porque não se pode medir coisas por aspecto físico. Eu não tenho a menor dúvida que qualquer um de vocês, se chegar assim, vocês precisam ter a ajuda de alguém, Eduardinho ou Chico Xavier? Engraçado, não ouvi nenhum Eduardinho, né? Tudo bem, mas tudo bem, né? Mas alguém pensaria em Eduardinho? Eduardinho ou Chico Xavier? Não, por favor, respondam para gravar. Eduardinho ou Chico Xavier? Chico Xavier. Legal. Eduardinho ou Jerônimo Mendonça? Tetraplégico e cego? Jerônimo Mendonça. Eduardinho ou Madre Teresa de Calcutá? Irmã Dulce? Vocês estão entendendo? É isso. Então, esquece. Ah, mas ela é corcunda. Lá, para lá. Ela é corcunda, mas dá de 1000-0 em todos nós juntos. Não fala do aspecto físico das pessoas. Ninguém gosta disso. Tá? Ninguém gosta disso. Me lembro de uma companheira que uma vez, carinhosamente, virou para outra e falou assim, fulana, finalmente você emagreceu, né? Aí ela falou assim, eu estou com câncer. Ai, que horror. Ai, mas é, gente. Tá? Por favor, boquinha fechadinha. Tá? É isso que a gente precisa aprender. É só aquilo, não. Olha a situação do trânsito. Isso aqui cansa de acontecer aqui no Rio. Um avança o sinal porque o sinal não anda, aí o outro avança porque o sinal não anda, aí o outro avança porque o sinal não anda, o outro avança porque o sinal não anda, ninguém anda mais. Ninguém anda. Uma situação como essa daqui assim, chama-se deadlock em trânsito, não tem solução. Tem que chegar um guarda para determinar... Um guarda não, tem que chegar vários guardas. Tem que mandar manobrar, sai da frente, não sei o que lá, papá, chega para trás, abre espaço para poder liberar um carro, aí libera 2, libera 3, para aí, agora vai para lá, vem para cá, vai para lá. Dá um trabalho do bonde. Por quê? Porque a pessoa não para pensar. Por que não para pensar? Porque ela não respeita os seus semelhantes. Eu ia falar hoje até 6 horas aqui, quase que eu não percebi a hora. Está quase chegando, né? Que horas são ali? Quase 5. Quase 5, né? Quando chegar 5, você me avisa? Já está 5. Chegou. Já chegou lá? Relógio feio. Bota mais um só, bota mais um só. Ah, não, então volta, para a gente poder falar aquela frase lá embaixo. A fechada que eu levei, tá? Todo mundo que dirige sabe do que eu estou falando. A fechada que eu levei. Tá? Eu fui uma vez fazer justamente essa palestra sobre indulgência, sobre docilidade, né? E aí, era esse capítulo, né? Especificamente, a gente ia falar também sobre o perdão. E aí, quando eu estou assim, indo em direção ao centro, com a calma que Deus me deu, e daqui a pouco, no meio do nada, vem uma companheira, avança a rua, era uma rua de mão dupla, né? Ela avança e, pum, entra aqui na minha frente. Olha, eu podia frear. Não, eu não freiei. Eu deixei o carro correr até quase encostar no carro dela. Aí eu freiei.
Aí ela andava, eu andava, ela freava, eu freava. Ela andava, eu andava, eu freava, eu freava. Aí daqui a pouco eu ouvia assim: Eduardo, você não ia dar uma palestra sobre indulgência? Aí eu, vou dar palestra sobre indulgência. Aí na hora que eu tomei a decisão de não mais fazer o avança, retrocede, sabe o que aconteceu? Ela botou seta de direito. E eu também, porque eu ia entrar na Rua do Centro. Aí quando entrou na Rua do Centro, eu falei assim: ai meu Deus, não pode acontecer isso. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Não é legal, não é legal, tá? E aí ela deu seta de direita e parou na frente do centro. E eu também parei na frente do centro. E aí o que ela fez? Ela desceu do carro e falou: puxa, logo você ficou grudando atrás do meu carro? Ela não percebeu que ela me deu a fechada. Mas não cabe a mim questionar se ela me deu fechada ou não. E aí ela sentou-se na palestra, era um salão assim grande, ela tinha todos os bancos, todas as cadeiras para sentar. Ela se sentou na primeira fila, bem na minha frente, e ficou olhando o tempo todo para mim durante a palestra, eu falando de indulgência, e ela fazendo assim: sei, sei, estou entendendo como é que funciona esse negócio de indulgência. Ou seja, não é suficiente a gente estudar, a gente obrigatoriamente precisa aprender a praticar, tá bom? Um beijo enorme para todos, fiquem com Deus.